essa fatia de valor excedente. Então o capitalismo ele é irracional. Ele produz guerras, ele produz uma sociedade cada vez mais conflitiva. Ele faz com que o desenvolvimento humano seja colocado contra nós. Ele faz com que a tecnologia seja colocada contra nós. E a tecnologia é o quê? É desenvolvimento da nossa capacidade. Só para a gente pensar o tanto capitalismo é absurdo. O que deveria significar a inteligência artificial? Pô, que além de trabalhar 8 horas por dia, eu trabalharia 6, 5, 4. Porque agora em 4 horas eu faço o que antes eu fazia em 8. Só que não. Agora vira o quê? Além de eu ter 1 milhão de trabalhadores nesse setor, eu tenho 500 mil. Eu posso jogar os outros 500 mil para fora. Eu jogo 500 mil para fora, são 500 mil pessoas menos para comprar carro, para comprar televisão, para pagar o ChatGPT. Percebe? Tu viu que teve alguma... Puta, vou passar a informação pela metade agora, mas alguma grande empresa demitiu um monte de gente usando o argumento da IA, que eles não precisavam mais, e depois recontrataram vários pagando bem menos salário. Porque eles conseguiram meter esse medo da IA. Então eles demitiram uma galera e depois recontrata com um salário menor. Isso. E aí vai fazendo isso com salário a galera. menor em menor quantidade, né? Não, recontratou todo mundo. Sim. Recontratou menos gente, mas pagando menos que o cara ganhava antes de ser demitido. Tem uma discussão que, por exemplo, sobre isso aí, ela é totalmente enviesada. Por exemplo, tecnologia nenhuma substitui trabalho humano, nem a IA. O que a IA faz é com que o que antes uma pessoa levava 1 mês para fazer, agora ela faz em 3 dias. Então, se você precisava de um grupo X de trabalhador, agora você precisava de um grupo muito menor. Né? Agora, veja, quando uma empresa faz isso, aparentemente ela só vai ganhar em fazer isso. Porque o produto que ela vende, provavelmente os funcionários dela quase nem consomem aquilo. Ou se consome uma fração desse tamanhozinho. Só que a IA vai ser usada por 5, 10, 100, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 empresas, 50, todo mundo vai usar. Sim. Todas vão fazer a mesma coisa. Claro que no caso da IA vai impactar mais alguns setores do que outros, mas aí vem a automação que impacta outros e assim sucessivamente. Então o capitalismo ele joga a capacidade humana que ele mesmo possibilita desenvolver contra o ser humano, contra a massa das pessoas e, sobretudo, contra a massa que são trabalhadores. Percebe? Então ela é uma sociedade autocontraditória e explosiva, por definição. Por definição, pelas suas características. Se a gente for pensar numa sociedade socialista, é porque assim, na sociedade capitalista a gente tem algumas coisas que fazem a gente se movimentar. Por exemplo, veio a internet. Aí veio a internet e veio uma porrada de possibilidade. Eu dava aula de inglês antes. Aí, de repente, eu tenho um canal na internet, de repente eu tenho o Flow Podcast, e aí agora e agora talvez eu seja um monstro porque eu emprego uns caras. Entendeu? Sim. Então, e o que eu quero dizer? Que numa sociedade socialista, quais são os incentivos para que haja, por exemplo, um cara tentando ir na Lua? Eu acho que a pergunta que eu faço é o contrário. É difícil entender quais são os incentivos na sociedade capitalista. Você sabe por quê? Porque as pessoas que são beneficiadas não são aquelas que desenvolveram, não são aquelas que criaram. As pessoas que são beneficiadas são as que têm a propriedade do capital. Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa de elevadíssima tecnologia aí, sei lá, em semicondutores, nós nem sabemos os nomes das pessoas que tiveram as descobertas que permitiram, por exemplo, ter uma máquina lá holandesa de litografia que cria semicondutores de 2, 3 nanômetros. Os acionistas que ganham isso é um grupo. As pessoas que desenvolvem pesquisa são outra. E pior, a patente dessas descobertas nem fica com quem desenvolveu, fica com a empresa. Então o cara, ele está lá trabalhando na empresa, ele acabou de ter uma sacada genial, sei lá, de uma operação que o celular nunca fez, ou num componente interno aqui que vai permitir o celular ser mais estável. A gente nem sabe quem desenvolveu a internet 5G. A gente fala assim, foi a Huawei. Tá, foram trabalhadores da Huawei que desenvolveu. Agora, quem ganha o bônus da internet 5G são os acionistas da Huawei, são os acionistas da Nokia, são os acionistas da Ericsson. Percebe? E pior, se a pessoa não continuar tendo ideias criativas, ela é demitida. Eu já conheci inúmeros casos assim. Eu trabalho no Instituto de Pesquisa que trabalha com associações de trabalhadores e etc., que está voltada para os trabalhadores. São pessoas que tiveram ideias que foram fundamentais para a empresa, que fez a empresa ganhar milhões a vida inteira. No momento em que ele parou de ter essa criatividade, cessou um pouco, por exemplo, você é mandado para fora, você é demitido. Percebe? A sociedade nossa, quem ganha os benefícios
São os proprietários, não é quem desenvolve e quem cria. Você tá entendendo? Mas qual que é a alternativa? A alternativa é... Porra, honras a esse cara aqui. Deixa esse cara aqui, ele inventou um bagulho foda, honras a ele aí, foda-se. Deixa ele quieto ali. Por que eu tô dizendo isso? Uhum. Porque, cara, eu fico pensando se tem um incentivo mesmo para as coisas. Porque, ó, você fala, as paradas não são... O cara que inventou 5G, ele provavelmente, realmente... não ganhou dinheiro. Quem ganha, quem tá com a grana é Huawei e seus acionistas, né? Mas não são eles que criam ou que geram a possibilidade das pessoas poderem... Ó, eu tô dentro do sistema, tá bom, cara? Perfeito, essa é a ideia. Não são eles que... Porra, se não fosse essa grana, não tinha pesquisa. Sim. Então, porra, faz um pouco de sentido que fique com eles. O que é perverso, e aí talvez a gente concorde aqui, é que cada vez que isso acontece, mais isso se intensifica. Porque, porque se a gente estivesse num lugar em que o cara, eu e você aqui, a gente consegue acessar um fundo público aí, foda-se, e a gente pesquisa e estuda e chega a uma conclusão e cria um bagulho maneiro, Claro. Seria incrível. Só que, primeiro, gerenciar isso é impossível, né? Porque o que ia ter de safado, né? Porque a média não é Madre Teresa de Calcutá. Sim, sim. E o que existe na realidade é, queremos 5G? Queremos. Então alguém precisa financiar isso aí, meu irmão. Claro. Né? Claro. Sei lá, aí tu me ajuda aí com essa. Perfeito. Então são duas questões. A primeira é a seguinte: existe uma lenda de que numa sociedade socialista todo mundo vai ganhar exatamente a mesma coisa, não importa o que ela faça. Isso nunca existiu. Tá? Você pode vasculhar o texto de Marx. A questão aqui não é remuneração. Claro que as pessoas podem ser bonificadas numa sociedade socialista por descobertas, por desenvolvimentos, por invenções que elas tenham feito. O que eu insisto é isso. Os critérios não vai ser eu, Gustavo Machado, você está entendendo? Que vão definir aqui. Falar, são as próprias pessoas da sociedade que vão ver o que é mais relevante, o que é mais significativo, o que elas valorizam mais em cada período. Então, primeiro isso. Uma sociedade socialista, a pessoa pode e deve ser. Tá? Ainda que eu acho que os critérios possam ser outros, né? Tem coisas que são pouco valorizadas e que poderiam ser mais valorizadas porque as coisas são feitas todas medidas em termos do que ela pode produzir em termos de dinheiro imediatamente. É verdade. Tá? Então, não estou dizendo que os critérios seriam os mesmos. E muito mais do que na sociedade que a gente vive hoje. Porque a sociedade que eu vivo hoje é essa. Você teve a ideia genial, nos 2 anos depois, sendo continuar tendo, você é demitido. Né? Agora, claro... que numa sociedade socialista, você primeiro vai ter a cota que lhe é reservada pela atividade que você faz e que você vai fazer o que você bem entender com isso. Vai gastar do jeito que você quiser, o que você bem entender. Quando você estiver requisitando uma cota do excedente social, ou seja, que é um volume enorme, isso significa que é o esforço de várias pessoas, porque isso tudo fica camuflado no capitalismo. Parece que quando alguém está investindo 50 bilhões, foi o dinheiro do Estado, foi o dinheiro do Elon Musk, foi o dinheiro do Bill Gates. Não, os 50 bilhões do Bill Gates foi produzido com esforço acumulado de milhares, dezenas, milhões de pessoas. Então, quando você quer requisitar algo que vai envolver um esforço social maior, você vai ter que ganhar as pessoas para isso aí. Como, aliás, já até se dá, do ponto de vista, sei lá, de instituições públicas, ainda que de forma totalmente distorcida, tal como é hoje. Então, você vai ter que ganhar as pessoas que vale a pena, que aquela sua ideia vale a pena e que elas vão se beneficiar daquilo ali. Né? E aquilo dando certo, evidentemente que você pode ser bonificado por aquilo. Poxa, o cara teve uma ideia, desenvolveu algo que todo mundo se beneficiou, né? Que foi uma puta sacada. Então, isso, como já é, tá? A diferença é que aqui, se aquilo vai ser efetivado ou não, depende de de você estar no colo de uma empresa, que é quem vai ganhar os frutos da sacada que você teve. Então, você pode olhar quais megas cientistas que tiveram descobertas extraordinárias, que estão ricos. Tem casos, mas são ultra minoritários. Mas é verdade. Ultra minoritários. Tá? A maioria deles são professores universitários, setor público, no setor privado. A maioria, se é pesquisador, é no setor público. E não é porque o setor público seja o socialismo dentro do capitalismo, porque não é o setor público do capitalismo, é porque o capitalismo precisa dele. É aquele setor... Quase todas as grandes descobertas, a base delas é feito com pesquisas em universidades públicas. Só que aquilo ali são pesquisas incertas ainda, que você não sabe se vai dar certo. Então, empresa nenhuma está disposta a gastar com isso. A empresa vai investir em acelerador de partícula. Bem, pode ser que daí tenha uma revolução tecnológica que faça eu ganhar muito dinheiro, mas pode ser. Então, o que a gente faz? Todos nós pagamos. Aí, quando aquilo ali chega num resultado certo,
Aí a empresa vem e se aposta. A empresa com alguém que tem capital, que não desenvolveu aquilo. E a pessoa que desenvolveu aquilo dentro da universidade continua lá. Então eu pergunto, se fosse assim, o capitalismo já tinha implodido, porque as pessoas que desenvolvem tudo que tem na nossa sociedade não ganham nada com isso. Os professores universitários, eles normalmente entram e saem com a mesma remuneração, pequeno plus ali de carreira. E você vê, recentemente uma pesquisadora brasileira, me esqueci o nome, tá? Minha memória é terrível, descobriu uma proteína que é tirada da placenta, que é muito promissora para melhorar ou até mesmo resolver problemas de pessoas que têm deficiência, são tetraplégicas, com problemas na medula. Tá na mídia aí. Sim. É uma proteína que inclusive já foi usada com êxito. Eles fizeram uma amostragem lá que deu resultado em 75% dos casos e quando não se usa em 15%. O Brasil não conseguiu nem patentear a descoberta da proteína porque os recursos públicos para fazer a patente foram cortados e está sendo patenteado por empresas internacionais. E se patentia também, significava que um pedacinho daquilo viria para a universidade. É uma empresa privada que não desenvolveu, que não pesquisou, que não fez a descoberta, que vai comercializar a coisa de maneira viável. A única coisa que ela tem é o capital. Ela não, o capital. Não pesquisou, não inventou, não fez nada. E o que é o capital, Petri? Só tem o capital. Percebe? As notas. O que é as notas? Por outro lado, os símbolos. Senão, mas entendeu? A mulher aqui no Brasil usou recurso brasileiro para fazer essa pesquisa. Entendi. Ela alcançou o objetivo. Aí vem um cara da Holanda, sei lá, me dá isso aqui para mim. O que esse cara fez? Nada, só tem capital. E aí deu. Nem sei para que vai esse dinheiro. Por que a gente vai deixar? Por que a gente vai vender essa patente? É ele que responde. Como assim? Por que a gente vai vender? Por que assim, alguém vai patentear essa porra? A gente não pode só patentear esse troço? O Brasil, nesse caso específico que eu mencionei, foi só um exemplo, né? O Brasil, por falta de recursos públicos, não conseguiu nem sequer patentear. Que loucura. Né? Mas isso são casos raros, porque aí o capital, uma das forças do capital é segredo comercial, segredo tecnológico. As empresas fazem as coisas, aquilo ali fica guardado a 7 chaves. Se um trabalhador participa de um conselho de administração da empresa, o que não existe em 99% dos casos, mas tem alguns poucos casos que isso existe. Se alguma informação é vazada do conselho de administração de uma empresa, que envolve segredo comercial e tecnológico, o cara é punido na legislação penal, como se tivesse matado alguém. Entende? Ainda que não sejam os proprietários que desenvolveram, mas são eles os donos. São eles os donos. Então qual que é o problema? O Brasil hoje simplesmente não consegue... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!